O sol de dezembro castigava implacavelmente Brasília, quando o telefone de Amado Batista tocou pela terceira vez naquela manhã de sábado. Era 18 de dezembro de 2021, e o cantor estava em seu apartamento na Asa Sul, aproveitando um raro momento de descanso entre os compromissos de fim de ano. Alô? Atendeu com a voz ainda rouca do sono. Amado, é o Leandro. Preciso falar com você sobre o meu irmão. O tom grave na voz do filho de Leonardo fez Amado sentar-se imediatamente na cama. Há décadas conhecia aquela família, desde os tempos em que Leonardo e Leandro eram a dupla sertaneja mais querida do Brasil. A amizade entre eles havia sido construída nos palcos empoeirados do interior, nas madrugadas de viagem entre cidades, nos camarins improvisados de rodeios e festas juninas. "O que aconteceu, meu filho?" perguntou Amado, sentindo um aperto no peito. "Ele está no hospital, Amado. Os médicos, eles disseram que não tem mais muito tempo. Léo está pedindo para falar com você. Disse que é urgente." O mundo pareceu parar ao redor de Amado. Leonardo, aos 57 anos, sempre fora uma força da natureza. Mesmo após a morte prematura de Leandro em 1998, ele havia encontrado forças para continuar, honrando a memória do irmão e mantendo viva a paixão pela música sertaneja que os consagrou. "Qual o hospital?" Lhe perguntou, já se levantando e procurando as chaves do carro. "Hospital Sírio-Libanês, em Goiânia. Ele está na UTI, mas os médicos liberaram visitas para a família e amigos próximos. Amado, venha logo. Ele está muito mal." A ligação se encerrou e Amado ficou alguns segundos parado, absorvendo a realidade. Nas últimas semanas, Leonardo havia cancelado alguns shows alegando problemas de saúde. Mas ninguém imaginava que fosse algo tão grave. O cantor de Feira de Mangaio e Doce Mistério sempre fora reservado sobre sua vida pessoal. Amado cancelou imediatamente seus compromissos do fim de semana e partiu para Goiânia. Durante as 3 horas de viagem pela BR-060, suas memórias se entrelaçavam com o barulho do motor e o cenário do cerrado que passava pela janela. Lembrava-se da primeira vez que conheceu Leonardo, em 1983, num festival de música sertaneja em Goiânia. Eram 2 jovens sonhadores, cada um tentando abrir seu caminho na música brasileira. "Você tem uma voz diferente, Amado", havia dito Leonardo naquela noite, depois de ouvir uma apresentação improvisada no hotel onde estavam hospedados. "É uma voz que toca o coração das pessoas simples. Não perca essa essência nunca." Aquelas palavras ecoaram na mente de Amado durante toda a trajetória musical que construiu ao longo de 4 décadas. Leonardo sempre fora generoso com conselhos e apoio, especialmente nos momentos mais difíceis da carreira de Amado. Chegando ao hospital no final da tarde, Amado foi recebido pela família de Leonardo. O ambiente estava carregado de uma tristeza palpável. Zé Felipe, filho mais novo do cantor, veio ao seu encontro com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Tio Amado, que bom que você veio. Papai estava esperando por você. Ele quer contar uma coisa muito importante." Os corredores do hospital pareciam intermináveis, enquanto Amado caminhava em direção à UTI. A cada passo, o peso da despedida se tornava mais real. Leonardo, o homem que havia conquistado o Brasil inteiro com sua voz doce e suas canções românticas, estava prestes a partir. Quando finalmente entrou no quarto, Amado mal conseguiu reconhecer o amigo. Leonardo estava magro, pálido, conectado a diversos aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Mas seus olhos, aqueles mesmos olhos expressivos que encantaram milhões de fãs, ainda brilhavam com a mesma intensidade de sempre. "Amado, você veio", sussurrou Leonardo, esboçando um sorriso fraco. "Claro que vim, irmão. Estou aqui." Amado se aproximou da cama, segurando a mão do amigo. Ela estava fria, frágil, muito diferente das mãos fortes que tantas vezes segurou o violão nos palcos Brasil afora. "Preciso te contar algo, Amado. Algo que guardei comigo por muito tempo.
É sobre o último pedido que o Leandro me fez antes de partir. A voz de Leonardo era quase um sussurro, mas cada palavra carregava um peso imenso. Amado se inclinou para ouvir melhor, pressentindo que estava prestes a descobrir um segredo que mudaria para sempre sua compreensão sobre aquela família que tanto admirava. Leonardo fechou os olhos por alguns momentos, como se estivesse reunindo forças para revelar algo que guardara por mais de 2 décadas. O monitor cardíaco ao lado da cama mostrava batimentos irregulares, reflexo da emoção que tomava conta do cantor. Lembra-se de 1998, Amado? Daqueles últimos meses antes do Leandro partir? Amado assentiu silenciosamente. Como poderia esquecer? Aquele havia sido um dos períodos mais difíceis para toda a música sertaneja brasileira. Leandro estava visivelmente abatido, lutando contra um câncer que poucos sabiam da existência. A dupla tentava manter a normalidade, mas era impossível esconder o sofrimento. Leandro sabia que não ia resistir. Amado. Os médicos haviam dado apenas alguns meses para ele. Mas sabe o que mais o atormentava? Não era a morte em si, era a preocupação comigo. Leonardo abriu os olhos novamente, fixando o olhar no amigo. Suas pupilas estavam dilatadas pelos medicamentos, mas a lucidez permanecia intacta. Meu irmão me chamou numa madrugada de abril, 3 meses antes de partir. Estava na fazenda em Goiás, olhando as estrelas. Ele sempre fazia isso quando estava preocupado. Me disse: Léo, quando eu não estiver mais aqui, você vai ficar sozinho no palco pela primeira vez na vida. Tenho medo de que a solidão te consuma. As palavras saíam entrecortadas, intercaladas por pausas para que Leonardo recuperasse o fôlego. Amado permanecia em silêncio, respeitando aquele momento de confidência. Ele conhecia meus demônios, Amado, a depressão que sempre lutei para esconder do público, a angústia de nunca me sentir à altura do talento que tínhamos juntos. Leandro era o coração da dupla, eu era apenas a voz. Isso não é verdade, Leonardo. Vocês eram um só artista em 2 corpos. Leonardo sorriu fraco diante das palavras do amigo, mas continuou seu relato. Naquela noite, ele me fez um pedido muito específico. Disse: Léo, quando você sentir que não aguenta mais continuar sozinho, quando a saudade estiver grande demais, procure o Amado. Ele vai entender sua dor, porque também construiu uma carreira sozinho, enfrentando as dificuldades sem um parceiro do lado. O quarto ficou em silêncio por alguns minutos. Apenas o barulho dos aparelhos e o murmúrio distante do movimento hospitalar preenchiam o ambiente. Amado processava aquela revelação, entendendo agora por que Leonardo sempre demonstrara uma preocupação especial com ele ao longo dos anos. Leandro disse mais alguma coisa? Perguntou Amado, com a voz embargada. Sim, ele me fez prometer que, quando chegasse minha hora de partir, eu deveria pedir a você um favor que apenas você poderia cumprir. Leonardo tentou se mexer na cama, demonstrando desconforto. Amado ajudou-o a se acomodar melhor, ajustando os travesseiros. Que favor, Leonardo? Ele queria que você continuasse nossa história, Amado, não através de uma homenagem ou de um projeto musical, mas através da verdade. A verdade sobre nossa família, sobre nossas lutas, sobre os momentos que o público nunca soube. A revelação pegou Amado de surpresa. Durante todos aqueles anos, ele havia admirado a discrição da família de Leonardo, a forma como mantiveram a privacidade, mesmo sendo figuras públicas tão queridas. Leandro acreditava que as histórias reais das pessoas tocam mais profundamente do que qualquer canção. Ele queria que, um dia, quando eu não estivesse mais aqui, você contasse ao mundo como é realmente a vida de um artista sertanejo. As alegrias, mas principalmente as dores que carregamos. Leonardo fez uma pausa mais longa, respirando com dificuldade. Uma enfermeira entrou no quarto para verificar os aparelhos e saiu discretamente, percebendo a importância daquele momento. Por que eu, Leonardo? Existem jornalistas, escritores,
pessoas mais preparadas para essa missão. Porque você viveu tudo isso também, amado. Você conhece a dor de subir no palco quando o coração está despedaçado. Conhece a solidão dos hotéis de estrada, a saudade da família, a pressão de sempre ter que ser forte para o público. E, principalmente, você nunca me julgou. Amado se lembrava de muitas conversas que tiveram ao longo dos anos, especialmente após a morte de Leandro. Leonardo passara por períodos muito difíceis, chegando a considerar abandonar a carreira. Foram momentos em que Amado esteve presente, oferecendo o ombro amigo e as palavras certas na hora certa. Havia mais alguma coisa que Leandro queria que eu soubesse? Leonardo sorriu, dessa vez com mais força. Era como se a lembrança do irmão trouxesse uma energia extra. Ele disse que você era o único cantor que ele conhecia que nunca perdeu a humildade, mesmo com todo o sucesso. O Amado canta para o povo e com o povo. Eram as palavras dele. Hoje ele vai saber como contar nossa história de um jeito que honre nossa memória, mas que também ajude outras pessoas. O sol já estava se pondo do lado de fora do hospital, tingindo o quarto com uma luz dourada que entrava pelas cortinas entreabertas. Amado olhou para o amigo, compreendendo a magnitude do que estava sendo confiado a ele. E qual é exatamente esse pedido, Leonardo? O que você quer que eu faça? Leonardo respirou fundo, preparando-se para revelar a parte mais importante de tudo o que havia compartilhado até aquele momento. Leonardo pediu para que Amado se aproximasse mais. Sua voz estava ficando cada vez mais fraca, e ele precisava ter certeza de que cada palavra seria ouvida claramente. O pedido do Leandro era específico, Amado. Ele queria que você escrevesse um livro, não uma biografia comum, mas um relato verdadeiro sobre a vida artística no interior do Brasil, usando nossa história como fio condutor, mas falando de todos nós, você, eu, o Chitãozinho e Chororó, a Roberta Miranda, o Daniel, todos que construímos esse movimento musical. Amado ficou surpreso. Nunca havia considerado escrever um livro, muito menos sobre a própria experiência ou a de outros artistas. Leandro acreditava que o povo brasileiro precisava conhecer as histórias reais por trás das canções. As madrugadas dirigindo por estradas perigosas para chegar aos shows, os sacrifícios das famílias que ficavam em casa, a emoção de ver um jovem no interior cantando nossas músicas e encontrando consolo nelas. Leonardo parou para tomar um pouco de água que estava ao lado da cama. Suas mãos tremiam ligeiramente e Amado o ajudou a segurar o copo. Mas por que ele nunca me falou isso diretamente? Perguntou Amado. Porque ele sabia que você ia resistir. Ia dizer que não tinha capacidade, que existiam pessoas mais preparadas. Leandro me conhecia bem, sabia que eu seria mais convincente do que ele nessa missão. Um sorriso nostálgico se formou no rosto de Leonardo enquanto ele continuava. Meu irmão sempre foi estratégico. Ele sabia que, vindo de mim, no final da minha vida, você não conseguiria recusar. E ele estava certo. Amado sentiu o peso daquela responsabilidade. Escrever um livro significava expor não apenas a própria vida, mas também a de pessoas que confiavam nele. Era um território desconhecido e desafiador. Leonardo, eu não sei se estou preparado para isso. Escrever não é minha área. Não precisa ser um escritor profissional, Amado. Precisa apenas ser você mesmo. Contar as histórias do jeito simples e direto como sempre fez. Leandro dizia que sua maior qualidade sempre foi a autenticidade. Leonardo fez uma pausa mais longa, fechando os olhos como se estivesse revivendo memórias antigas. Ele deixou algumas anotações para você. Estão guardadas na fazenda, numa caixa que nunca abri. Eram pensamentos dele sobre nossa carreira, sobre os bastidores da música sertaneja, sobre as pessoas que encontramos pelo caminho. Que tipo de anotações? Reflexões sobre shows marcantes, sobre fãs que nos tocaram de alguma forma especial, sobre a evolução da música sertaneja ao longo das décadas. Leandro sempre foi observador, sempre prestava atenção nos detalhes que passavam despercebidos para mim.
O monitor cardíaco começou a emitir um som diferente, indicando alteração nos batimentos de Leonardo. Amado se preocupou, mas o cantor fez um gesto tranquilizador. Está tudo bem, é normal. Os médicos já me explicaram. Ele respirou fundo antes de continuar. Amado, há algo mais que preciso te contar, algo que nem minha família sabe completamente. A expressão de Leonardo se tornou mais séria, como se estivesse prestes a revelar algo que guardara por muito tempo. Nos últimos meses, tenho sentido a presença do Leandro de forma muito intensa. Não de forma sobrenatural, não acredito nessas coisas, mas sinto como se ele estivesse me guiando para tomar certas decisões. Amado ouviu atentamente, respeitando aquela confissão íntima. Uma dessas decisões foi procurar você agora. Eu poderia ter levado esse segredo para o túmulo, mas algo dentro de mim dizia que seria uma traição à memória do meu irmão. Ele confiou em mim para transmitir esse pedido e eu preciso cumprir minha parte. E se eu não conseguir, Leonardo? E se eu não fizer jus à confiança que vocês estão depositando em mim? Leonardo abriu os olhos e olhou diretamente para Amado, com uma intensidade que contrastava com sua fragilidade física. Você vai conseguir porque não vai estar sozinho. Leandro deixou não apenas as anotações, mas também uma lista de pessoas que ele gostaria que fossem entrevistadas. Produtores, músicos, fãs especiais, pessoas que fizeram parte da nossa jornada e que têm histórias importantes para contar. A revelação continuava se desdobrando em camadas. Amado percebeu que Leandro havia planejado tudo isso com muito cuidado, pensando em cada detalhe para que o projeto se tornasse real um dia. Há uma condição, Amado. Leandro fez questão de deixar isso muito claro. O livro não pode ser apenas sobre sucessos e glórias. Ele queria que as dificuldades também fossem expostas. Os momentos de depressão, as crises financeiras, os relacionamentos que se perderam pelo caminho, a pressão de manter uma imagem pública enquanto se luta contra problemas pessoais. Essa parte do pedido era a mais desafiadora. Significava expor vulnerabilidades, não apenas próprias, mas de uma família inteira que sempre se manteve reservada. Por que essa condição, Leonardo? Porque Leandro acreditava que a verdade liberta, tanto para quem conta quanto para quem ouve. Ele dizia que existem milhares de artistas pelo Brasil inteiro, passando pelas mesmas dificuldades que passamos, e que se sentiriam menos sozinhos, sabendo que não são os únicos. A conversa foi interrompida pela chegada do médico responsável pelo tratamento de Leonardo. Após uma breve avaliação, ele informou que o paciente precisava descansar, mas que Amado poderia retornar no dia seguinte. Antes de se despedir, Leonardo segurou a mão de Amado com mais força do que parecia possível em seu estado. Você vai aceitar, não é? Amado olhou nos olhos do amigo, vendo ali não apenas o pedido de Leonardo, mas também a esperança póstuma de Leandro. Era um legado que transcendia a música e se transformava numa missão de vida. Vou aceitar, Leonardo. Vou honrar a memória do Leandro e a sua confiança. Um sorriso de alívio se espalhou pelo rosto de Leonardo, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. Obrigado, meu amigo. Obrigado por me permitir cumprir a promessa que fiz ao meu irmão. Amado passou a noite em Goiânia, hospedado num hotel próximo ao hospital. O sono foi entrecortado por pensamentos sobre a conversa com Leonardo e sobre a magnitude da tarefa que havia aceitado. Pela manhã, retornou ao hospital com uma sensação mista de ansiedade e determinação. Ao chegar à UTI, encontrou a família de Leonardo reunida no corredor. Zé Felipe se aproximou dele com expressão preocupada. Tio Amado, papai passou a noite pedindo para falar com você. Disse que ainda havia coisas importantes para contar. Leonardo estava mais fraco do que no dia anterior, mas seus olhos mantinham a mesma determinação. Quando viu Amado entrar no quarto, esboçou um sorriso fraco. Pensei a noite toda no que conversamos ontem, Amado. Há detalhes importantes que preciso te passar. Amado se sentou ao lado da cama,
preparado para ouvir tudo o que Leonardo ainda tinha para compartilhar. A caixa com as anotações do Leandro está no meu escritório na fazenda. Junto com ela, há também gravações que ele fez nos últimos meses de vida. Eram como reflexões em voz alta sobre nossa carreira, sobre a música sertaneja, sobre os sonhos que tínhamos quando éramos jovens. Gravações? Sim, Leandro tinha o hábito de falar sozinho quando estava compondo ou quando queria organizar os pensamentos. Nos últimos meses, ele começou a gravar essas reflexões. Disse que um dia elas poderiam ser úteis para alguém. Leonardo fez uma pausa para tomar a medicação que a enfermeira trouxe. Amado notou como suas mãos estavam ainda mais trêmulas do que no dia anterior. Amado, preciso te falar sobre uma pessoa muito especial. Uma pessoa que Leandro conheceu pouco antes de partir e que teve um impacto profundo em nós dois. Quem? Uma fã chamada Dona Maria, de Ribeirão Preto. Ela escreveu uma carta para a dupla em 1998, contando como nossas músicas ajudaram ela a superar a morte do marido. Mas não era uma carta comum. Era um relato de vida tocante, escrito com uma sensibilidade que impressionou muito o Leandro. Leonardo sorriu ao relembrar da história. Meu irmão ficou tão tocado que decidiu conhecer Dona Maria pessoalmente. Fomos até Ribeirão Preto numa tarde de domingo, sem aviso prévio. Quando chegamos na casa dela, uma casinha simples na periferia da cidade, ela quase desmaiou. Como ela reagiu! Chorou muito, mas depois nos recebeu com um carinho de mãe. Preparou um almoço simples, nos contou sobre a vida dela, sobre como a música nos conecta com nossas emoções mais profundas. Leandro ficou horas conversando com ela. Leonardo fechou os olhos, como se estivesse revivendo aquele momento. Sabe o que mais me marcou naquela visita, Samado? Dona Maria disse algo que Leandro nunca esqueceu. Vocês não são apenas cantores, são curadores de almas feridas. Essa frase mudou a perspectiva dele sobre nossa profissão. E o que isso tem a ver com o livro? Leandro queria que Dona Maria fosse uma das pessoas entrevistadas. Ela representa milhares de pessoas que encontram nas nossas canções um remédio para as dores da vida. A história dela precisa estar no livro. Amado fez uma anotação mental sobre essa personagem, que parecia tão importante na visão de Leandro sobre o projeto. Há outras pessoas que ele gostaria que fossem incluídas? Sim, muitas. Tem o João, nosso primeiro empresário, que acreditou na dupla quando ninguém dava valor. Tem a Dona Carmen, que nos hospedou em Brasília quando não tínhamos dinheiro para hotel. Tem o Zé da Viola, um músico que nunca fez sucesso nacional, mas que foi fundamental na nossa formação artística. Leonardo continuou citando nomes e histórias, criando um verdadeiro mapa de pessoas que fizeram parte da jornada da dupla. Amado percebia que cada nome citado carregava uma história especial, uma lição de vida, uma demonstração de como a música sertaneja era muito mais do que entretenimento. Era um elo social que conectava pessoas de diferentes realidades. Leonardo, posso te perguntar uma coisa? Por que você nunca escreveu esse livro você mesmo? Você viveu todas essas histórias em primeira pessoa? Leonardo demorou alguns segundos para responder, como se estivesse pesando as palavras. Porque eu estava muito próximo das emoções, amado. Às vezes é preciso um olhar de fora para contar uma história com a perspectiva certa. Você conhece nossa trajetória, mas tem o distanciamento necessário para ser justo e equilibrado no relato. E você tem certeza de que sua família vai concordar com essa exposição? Já conversei com todos nos últimos meses. Foi difícil no início, principalmente para o Zé Felipe, que sempre foi mais reservado. Mas quando expliquei os motivos, quando falei sobre o último desejo do Leandro, todos entenderam a importância. Uma nova pessoa entrou no quarto. Era Leandro, filho de Leonardo, homônimo do tio falecido. Ele se aproximou da cama e beijou a testa do pai. Pai, como você está se sentindo? Melhor agora que conversei com o Amado sobre o projeto do seu tio.
Leonardo olhou para o filho e depois para Amado. Leandro aqui vai te ajudar no que precisar. Ele tem muito material guardado, fotografias, documentos, contratos antigos. O jovem Leandro assentiu com a cabeça. Tio Amado, é uma honra saber que você vai contar a história da nossa família. Tenho certeza de que papai Leandro ficaria muito feliz. Há uma coisa que ainda não te falei, Amado. Leonardo voltou a falar, sua voz ficando cada vez mais fraca. Leandro deixou uma carta endereçada especificamente para você, para ser entregue apenas quando você aceitasse escrever o livro. Uma carta para mim? Está junto com as outras coisas na fazenda. Ele a escreveu 2 semanas antes de partir. Disse que eram as orientações finais para o projeto, mas que só faria sentido você ler depois de aceitar a missão. Amado se sentiu ainda mais conectado àquela história. A cada revelação, percebia como Leandro havia pensado em todos os detalhes, como se soubesse que um dia tudo aquilo se concretizaria exatamente como estava acontecendo. Leonardo, preciso saber, existe algum prazo, alguma urgência para que o livro seja publicado? Leonardo sorriu fraco. O único prazo é o da vida, Amado. Faça no seu tempo, com cuidado, com carinho. Leandro sabia que qualidade é mais importante que velocidade. O médico entrou novamente no quarto, desta vez com uma expressão mais séria. Após examinar Leonardo, pediu para conversar com a família em particular. Amado entendeu que era o momento de se despedir. Leonardo, obrigado por confiar em mim. Prometo que vou honrar a memória do Leandro e fazer o melhor trabalho possível. Eu sei que vai, meu amigo. E lembre-se, você não está fazendo isso sozinho. Leandro vai estar com você em cada página escrita. Leonardo fechou os olhos, visivelmente exausto pela conversa intensa. Amado se levantou, beijou a testa do amigo e se dirigiu para a porta. Antes de sair, ouviu a voz fraca de Leonardo uma última vez. Amado, obrigado por permitir que eu cumprisse a promessa feita ao meu irmão. Agora posso partir em paz. Aquelas foram as últimas palavras que Amado ouviu de Leonardo. 3 dias depois, no dia 22 de dezembro de 2021, o cantor partiu silenciosamente durante a madrugada, cercado pelo carinho da família e com a sensação de dever cumprido. O funeral de Leonardo foi um marco na história da música sertaneja brasileira. Milhares de fãs se reuniram em Goiânia para se despedir do ídolo, enquanto artistas de todo o país prestaram suas homenagens. Amado esteve presente em todos os momentos, não apenas como amigo, mas como guardião de um segredo que ainda não havia compartilhado com ninguém. Uma semana após o funeral, a família de Leonardo convidou Amado para visitar a fazenda onde estavam guardados os materiais deixados por Leandro. Era uma propriedade rural nos arredores de Goiânia, um lugar que servia como refúgio para a família nos momentos de descanso. Zé Felipe conduziu Amado até o escritório de Leonardo, um ambiente aconchegante com estantes repletas de livros, discos de vinil e fotografias que contavam a história de décadas de música. Em uma mesa de madeira maciça estava a caixa que Leonardo havia mencionado. Papai pediu para que apenas você abrisse essa caixa, tio Amado. Disse que eram coisas muito pessoais do tio Leandro. Amado pegou a caixa com reverência. Era uma caixa de madeira simples, mas que carregava um peso simbólico imenso. Ao abri-la, encontrou cadernos manuscritos, fitas cassete, fotografias antigas e, por cima de tudo, um envelope com seu nome escrito com a caligrafia característica de Leandro. Com as mãos tremendo ligeiramente, Amado abriu a carta. Caro Amado, se você está lendo esta carta, significa que Leonardo cumpriu sua parte na nossa promessa e que você aceitou ser o guardião da nossa história. Não posso expressar em palavras a gratidão que sinto por isso. Escolhi você para esta missão, não apenas pela amizade que temos, mas pela pessoa íntegra que você é. Ao longo desses anos,
Observei como você conduziu sua carreira, sempre com respeito ao público e aos colegas de profissão. Você entende que ser artista é uma responsabilidade social, e é por isso que confio em você para contar nossa história de forma justa e verdadeira. Nesta caixa, você encontrará reflexões que fiz sobre nossa jornada, sobre as pessoas que encontramos pelo caminho, sobre os bastidores de uma carreira que sempre tentamos manter longe dos holofotes. Mas mais importante do que os sucessos, você encontrará registros das nossas vulnerabilidades, das nossas dúvidas, dos momentos em que quase desistimos. Quero que você saiba que não espero um relato apologético. Cometemos erros, tomamos decisões equivocadas, machucamos pessoas que amávamos por causa das pressões da carreira. Tudo isso precisa estar no livro também, porque é isso que nos torna humanos. O título que sugiro é Entre o Palco e a Vida, Histórias Reais da Música Sertaneja. Mas claro, você tem total liberdade para escolher o que achar melhor. Há uma última coisa que preciso te pedir. Dedique um capítulo especial às pessoas anônimas que fizeram parte da nossa história. Os técnicos de som que trabalharam madrugadas para que nossos shows fossem perfeitos. Os motoristas que nos conduziram em segurança por milhares de quilômetros. Os fãs que nunca perderam a fé em nós mesmos nos momentos mais difíceis. Amado, você tem em suas mãos não apenas a nossa história, mas a história de toda uma geração de artistas sertanejos que ajudaram a construir a trilha sonora do Brasil. Use essa responsabilidade com sabedoria, com carinho e gratidão eterna. Leandro, Amado precisou parar de ler por alguns momentos. As lágrimas embaçavam sua visão e a emoção tomava conta de seu peito. Nunca havia se sentido tão honrado e, ao mesmo tempo, tão pressionado por uma responsabilidade. Zé Felipe, que observava respeitosamente à distância, se aproximou. Tio Amado, papai disse que você poderia ficar aqui o tempo que precisasse para examinar o material. A fazenda está à sua disposição. Nos dias seguintes, Amado mergulhou profundamente no conteúdo da caixa. Os cadernos de Leandro revelavam um homem profundamente reflexivo que observava cada detalhe da vida artística com uma sensibilidade impressionante. Havia anotações sobre shows específicos, descrições detalhadas de fãs marcantes, reflexões sobre a evolução da música sertaneja e até mesmo críticas construtivas sobre a própria performance da dupla. Uma das gravações mais tocantes era de março de 1998, apenas alguns meses antes da morte de Leandro. Nela, o cantor falava sobre seus medos e esperanças. Hoje, acordei pensando no Léo. Como ele vai reagir quando eu não estiver mais aqui? Ele sempre foi mais sensível do que demonstra publicamente. Tenho medo de que a música perca o sentido para ele. Por isso venho gravando essas reflexões. Talvez um dia alguém possa usar esse material para mostrar que nossa história não termina com minha partida. Ela continua em cada pessoa que se emociona com nossas canções. Amado passou 2 semanas na fazenda, organizando todo o material e começando a estruturar mentalmente o livro. Decidiu que começaria visitando as pessoas mencionadas por Leandro, coletando depoimentos e histórias que complementariam o relato principal. A primeira pessoa que procurou foi Dona Maria, de Ribeirão Preto. Aos 78 anos, ela ainda morava na mesma casa onde havia recebido a dupla décadas atrás. Quando Amado tocou a campainha e se apresentou, a reação dela foi emocionante. "Meu Deus, o Amado Batista na minha porta!" exclamou, levando as mãos ao peito. "Dona Maria, vim falar sobre Leonardo e Leandro, sobre a importância que a senhora teve na vida deles." Durante uma tarde inteira, Dona Maria compartilhou suas memórias daquele encontro especial. Suas palavras confirmavam o que Leandro havia escrito. Aquela visita havia sido transformadora para a dupla. Eles chegaram aqui como 2 rapazes simples, sem nenhuma arrogância. O Leonardo estava mais quieto, mas o Leandro conversou comigo como se fosse um filho. Perguntou sobre minha vida,
sobre como eu lidava com a solidão, sobre o que a música significava para mim. Dona Maria mostrou a Amado a carta original que havia enviado para a dupla, guardada cuidadosamente em um álbum de fotografias. Nunca imaginei que aquela carta fosse chegar nas mãos deles de verdade. Escrevi num momento de muita dor, depois de perder meu marido. A música Não Aprendi Dizer Adeus tocava no rádio todo dia e eu chorava toda vez que ouvia. E o que a visita dele significou para a senhora? Significou que eu não estava sozinha no mundo, que existiam pessoas que se importavam com a dor de uma viúva desconhecida. Eles me devolveram a fé na humanidade. Ao longo dos meses seguintes, Amado visitou dezenas de pessoas mencionadas nos cadernos de Leandro. Cada encontro revelava uma faceta diferente da dupla e da música sertaneja como fenômeno social. João, o primeiro empresário, contou sobre os desafios de promover a dupla no início da carreira. Era difícil conseguir espaço nas rádios. A música sertaneja ainda era vista como algo menor, regional. Mas Leonardo e Leandro tinham algo especial. Eles cantavam com a alma, e isso tocava as pessoas independentemente de preconceitos. Dona Carmen, que os hospedou em Brasília, relembrou a humildade dos irmãos. Dormiam em beliches no meu quarto de empregada e ainda insistiam em ajudar com os afazeres domésticos. Nunca vi artistas tão simples e agradecidos. O projeto do livro cresceu organicamente. Amado percebeu que não estava apenas contando a história de Leonardo e Leandro, mas documentando toda uma época da música brasileira. Decidiu expandir o escopo, incluindo depoimentos de outros artistas contemporâneos que vivenciaram os mesmos desafios e transformações. Chitãozinho e Chororó contribuíram com relatos sobre a consolidação da música sertaneja nos anos 80. Daniel falou sobre a pressão de manter relevância em diferentes décadas. Roberta Miranda compartilhou as dificuldades específicas de ser mulher nesse meio predominantemente masculino. Após um ano de pesquisa intensiva, Amado finalmente começou a escrever. Decidiu estruturar o livro em 3 partes: Os Sonhos, sobre os primeiros anos e a formação da dupla; A Glória, sobre o auge da carreira e os principais sucessos; e O Legado, sobre a morte de Leandro e a continuidade de Leonardo. O processo de escrita foi emocionalmente intenso. Amado reviveu suas próprias experiências na música sertaneja enquanto narrava a história dos amigos. Descobriu que tinha muito mais em comum com a dupla do que imaginava. As mesmas dificuldades, as mesmas alegrias, os mesmos questionamentos sobre o papel do artista na sociedade. 2 anos após a morte de Leonardo, o livro Entre o Palco e a Vida, Histórias Reais da Música Sertaneja, foi lançado simultaneamente em todo o Brasil. A repercussão foi imediata e profundamente emocionante. No lançamento em São Paulo, Amado fez questão de convidar todas as pessoas que haviam contribuído com depoimentos. Dona Maria, já com 80 anos, viajou especialmente de Ribeirão Preto para estar presente. "Este livro não é meu", disse Amado no discurso de lançamento. "É de Leonardo, de Leandro e de todos vocês que construíram a música sertaneja brasileira. Eu fui apenas o instrumento escolhido para contar essas histórias." O livro se tornou um fenômeno editorial, permanecendo por meses na lista dos mais vendidos. Mais importante do que o sucesso comercial foi o impacto emocional que causou nos leitores. Amado recebia diariamente cartas de fãs, de artistas iniciantes e até de pessoas que não tinham conexão direta com a música sertaneja, mas que se emocionaram com as histórias humanas ali contadas. Uma das cartas mais tocantes veio de um jovem cantor do interior de Minas Gerais. "Senhor Amado, seu livro me salvou da depressão. Eu estava pensando em desistir da música porque achava que nunca conseguiria sucesso. Ler sobre as dificuldades que Leonardo e Leandro enfrentaram me fez perceber que os obstáculos fazem parte da jornada. Muito obrigado por mostrar que é possível ser artista e continuar sendo humano.
5 anos após o lançamento, numa tarde de domingo, Amado recebeu uma ligação inesperada. Era Zé Felipe. Tio Amado, preciso te contar uma coisa que vai te emocionar. Estou aqui na fazenda, organizando algumas coisas do papai, e encontrei um caderno que ele estava escrevendo nos últimos meses de vida. É sobre o seu livro. Como assim? Papai anotou todas as repercussões que o livro teve. Recortes de jornais, cartas de leitores, depoimentos de outros artistas. Ele acompanhou tudo, mesmo estando doente. E tem uma anotação final que me deixou muito emocionado. Zé Felipe fez uma pausa antes de continuar. Ele escreveu: Leandro, meu irmão, conseguimos. O Amado cumpriu nossa missão melhor do que jamais sonhamos. Nossas histórias estão ajudando pessoas que nem conhecemos. Isso é mais valioso do que qualquer disco de ouro que ganhamos. Obrigado por me permitir ser parte dessa última grande apresentação. Amado ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo aquelas palavras póstumas de Leonardo. Tio Amado, ainda está aí? Estou, meu filho. Estou aqui, com o coração cheio de gratidão. Naquela noite, Amado subiu no palco de um show em Brasília. Antes de cantar, fez questão de contar para o público a história do livro e do último pedido de Leonardo. Quando terminou o relato, o silêncio tomou conta do estádio. Em seguida, uma ovação espontânea e emocionada ecoou por vários minutos. Leonardo e Leandro, disse Amado olhando para o céu, essa música é para vocês. E cantou Não Aprendi Dizer Adeus, a mesma canção que havia tocado tão profundamente Dona Maria anos atrás. Naquele momento, Amado compreendeu completamente o que Leandro quis dizer sobre serem curadores de almas feridas. O último pedido de Leonardo havia se transformado em muito mais do que um livro. Havia se tornado uma ponte entre gerações de artistas e fãs. Um testemunho de que a música verdadeira transcende o tempo e conecta corações em qualquer época. Até hoje, quando alguém pergunta a Amado sobre o momento mais importante de sua carreira, ele não hesita em responder. Foi quando meu amigo Leonardo me confiou o último desejo de seu irmão. Foi quando aprendi que algumas histórias são grandes demais para morrer com quem as viveu. O legado de Leonardo e Leandro continua vivo, não apenas em suas canções imortais, mas nas páginas de um livro que nasceu de uma promessa entre irmãos e se concretizou através da generosidade de um amigo. Uma prova de que o amor verdadeiro encontra sempre um caminho para se perpetuar, mesmo além da vida. Uma década se passou desde aquele momento transformador no Hospital de Goiânia. Amado Batista, agora com 72 anos, olhava pela janela de seu apartamento em Brasília, observando o movimento da cidade que tanto amava. Na mesa ao seu lado, uma pilha de cartas de leitores esperava para ser respondida. Um ritual que mantinha religiosamente desde o lançamento do livro. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões matinais. Alô, tio Amado, é o Leandro. A voz do filho de Leonardo sempre trazia uma mistura de nostalgia e alegria para Amado. O jovem, agora com 35 anos, havia se tornado um dos principais defensores do legado musical da família. Oi, meu filho, como você está? Estou bem, tio. Ligo para te contar uma novidade que vai te emocionar. Lembra da escola que inauguramos em Goiânia, a escola de música Leonardo e Leandro? Amado sorriu. A escola havia sido uma das consequências mais bonitas do sucesso do livro. Com os recursos arrecadados pelos direitos autorais, a família de Leonardo decidiu criar uma instituição para ensinar música gratuitamente a crianças e adolescentes carentes. Claro que lembro. Como estão os alunos? É sobre isso que quero te falar. Temos um garoto de 16 anos, filho de uma das faxineiras do hospital onde papai ficou internado. Ele leu seu livro e ficou fascinado pela história. Começou a escrever canções inspiradas nos relatos que você coletou. Amado sentiu o coração acelerar. Era sempre emocionante saber que o projeto continuava inspirando novas gerações. E qual é a novidade?
Ele compôs uma música sobre o último pedido do tio Leandro. É linda, tio amado. Fala sobre promessas que atravessam o tempo, sobre amizades que resistem à morte, sobre como as histórias verdadeiras nunca morrem. Que maravilha, Leandro. Isso me deixa muito feliz. Tem mais. Ele quer dedicar a música a você, ao papai e ao tio Leandro. Disse que vocês três são seus heróis, não por serem famosos, mas por terem mostrado que é possível ser artista sem perder a humanidade. Amado precisou se sentar. Mesmo depois de tantos anos, essas confirmações de que o legado estava vivo ainda o emocionavam profundamente. Como é o nome do garoto? Gabriel. Gabriel Santos. E ele tem uma proposta para você. Que proposta? Ele quer que você seja o padrinho artístico dele, não para promover a carreira ou conseguir contratos, mas para orientá-lo sobre como ser um artista íntegro, como você fez com tantas pessoas ao longo da vida. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Leandro contando detalhes sobre Gabriel e sobre outros projetos da escola. Quando desligou, Amado ficou refletindo sobre como a vida era surpreendente. Uma promessa feita entre dois irmãos décadas atrás continuava gerando frutos que eles jamais poderiam ter imaginado. Naquela tarde, Amado decidiu visitar novamente a fazenda onde tudo havia começado. Zé Felipe, agora administrador oficial do patrimônio familiar, o recebeu com o carinho de sempre. Tio Amado, que saudade! Fazia tempo que você não vinha aqui. Senti necessidade de voltar, meu filho, de estar perto das memórias do seu pai e do seu tio. Caminharam juntos até o escritório, onde Amado havia aberto a caixa de Leandro pela primeira vez. O ambiente continuava praticamente igual, preservado como um memorial da família. Tio, posso te mostrar uma coisa? Perguntou Zé Felipe, se dirigindo a uma estante que Amado não se lembrava de ter visto antes. Era uma coleção impressionante. Centenas de exemplares do livro Entre o Palco e a Vida, mas não eram cópias comuns. Eram edições que haviam pertencido a leitores específicos, enviadas à família com dedicatórias emocionantes escritas nas margens. As pessoas mandam esses livros para nós, tio, com bilhetes contando como a leitura mudou suas vidas. Tem livro de gente que superou depressão, de jovens que decidiram seguir carreira artística, de idosos que se reconciliaram com filhos depois de ler sobre a importância dos laços familiares. Amado folheou alguns exemplares. Em um deles, uma anotação dizia: "Esta história me ensinou que é possível honrar quem amamos, mesmo depois que partem." Em outro, aprendi que ser artista é uma missão, não apenas uma profissão. Zé Felipe, vocês já pensaram em fazer algo especial com esse material? Na verdade, sim. Estamos planejando uma exposição itinerante que vai percorrer o Brasil contando a história do livro através dessas cartas e depoimentos. Queremos mostrar como uma promessa entre irmãos se transformou num movimento de humanização da arte. É uma ideia maravilhosa. E tem uma coisa que papai sempre falou que queria te pedir, mas nunca teve coragem. Amado olhou interessado para Zé Felipe. Ele gostaria que você escrevesse uma continuação do livro, não sobre nossa família especificamente, mas sobre outros artistas que seguem o mesmo caminho de autenticidade e compromisso social. A sugestão pegou Amado de surpresa. Aos 72 anos, nunca havia considerado escrever um segundo livro. Papai dizia que você descobriu um talento para contar histórias que não pode ser desperdiçado, que o Brasil precisa de mais relatos verdadeiros sobre arte e humanidade. Naquela noite, hospedado na fazenda, Amado sonhou com Leonardo e Leandro. Não era um sonho místico ou sobrenatural, mas uma daquelas experiências oníricas onde a mente processa emoções profundas através de imagens simbólicas. No sonho, os três estavam sentados no campo, observando o pôr do sol. Leonardo sorria e dizia: "Viu, Amado? Uma história bem contada nunca morre. Ela se multiplica em outras histórias." Leandro complementava:
e cada nova história torna o mundo um pouco mais humano. Amado acordou com uma certeza cristalina. Escreveria o segundo livro. Seria sobre artistas contemporâneos que, assim como Leonardo e Leandro, mantinham a autenticidade mesmo no mundo moderno da música comercial. Nos meses seguintes, começou a pesquisar e a coletar novas histórias. Descobriu cantores do interior que usavam sua fama para promover causas sociais, músicos que abriram mão de contratos lucrativos para manter a liberdade criativa, artistas que transformaram tragédias pessoais em arte que consola outras pessoas. O projeto cresceu organicamente, assim como o primeiro livro. Amado percebeu que estava documentando não apenas biografias individuais, mas um movimento cultural de resistência à superficialidade que às vezes dominava a indústria musical. 2 anos depois, Vozes Verdadeiras, a nova geração da música brasileira autêntica, foi lançado com o mesmo impacto emocional do primeiro livro. Na dedicatória, Amado escreveu: "Para Leonardo e Leandro, que me ensinaram que algumas promessas são maiores do que uma vida." No lançamento em Goiânia, uma surpresa especial aguardava Amado. Gabriel, o jovem estudante da escola Leonardo e Leandro, subiu ao palco para cantar sua composição sobre o último pedido. A letra dizia: "Tem promessa que o tempo não apaga, tem palavra que a morte não desfaz. Quando o amor é maior que a saudade, a história continua, não se vai jamais." Quando Gabriel terminou, o público estava visivelmente emocionado. Amado subiu ao palco, abraçou o jovem e disse: "Gabriel, você acabou de provar que Leandro estava certo. As histórias verdadeiras nunca morrem. Elas renascem em cada coração que elas tocam." Naquela noite, enquanto retornava para Brasília, Amado refletiu sobre a jornada extraordinária que começara com um telefonema inesperado 10 anos antes. Uma promessa entre irmãos havia se transformado em livros, em uma escola, em uma exposição itinerante, em novas canções, em vidas transformadas. Mais importante do que tudo, havia se transformado na prova viva de que o amor verdadeiro encontra sempre uma forma de se perpetuar, tocando corações que nem imaginamos que existem. Leonardo e Leandro tinham razão. Algumas histórias são grandes demais para morrer com quem as viveu. Elas continuam, geração após geração, lembrando-nos de que ser humano é a arte mais importante que podemos praticar.